A Bíblia é uma tapeçaria de histórias extraordinárias. Ela conta narrativas de fé, coragem e intervenção divina. Poucas figuras se destacam tanto nessa narrativa quanto Moisés. Ele é reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, que o veem como profeta, legislador e libertador. Esta é a sua história. Moisés nasceu em uma época de grande turbulência. Os israelitas, seu povo, estavam escravizados no Egito. O faraó, governante do Egito, temia o crescimento do número deles e promulgou leis cruéis para reprimi-los. Era um período sombrio. Mal sabiam que a esperança estava prestes a nascer no lugar mais inesperado. A história de Moisés é de origens improváveis e transformações extraordinárias. É uma prova do poder da fé e da força duradoura do espírito humano diante da adversidade. Sua jornada é uma inspiração para todos os tempos. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode emergir e a liberdade pode ser encontrada. O decreto do faraó era implacável e cruel, uma ordem que ecoava por todo o Egito antigo, trazendo medo e desespero para muitas famílias hebraicas. Todos os bebês meninos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo. Esta ordem desumana visava controlar a população hebraica e impedir que se tornassem uma ameaça. Era uma sentença de morte, uma condenação que enchia os corações das mães de tristeza e desespero. O rio Nilo, que era fonte de vida, tornava-se um símbolo de morte. Uma mãe desesperada, Joquebede, recusou-se a deixar seu filho perecer. Ela elaborou um plano corajoso e engenhoso, determinado a salvar a vida de seu bebê a qualquer custo. Tecendo um cesto de juncos, tornou-o impermeável com piche e betume. Cada movimento de suas mãos era guiado pelo amor e pela esperança de que seu filho pudesse sobreviver. Com o coração pesado, Joquebede colocou seu bebê dentro e deixou o cesto à deriva nos juncos ao longo das margens do Nilo. Ela sabia que estava entregando seu filho ao destino, mas também à providência divina. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, observava à distância. Seus olhos seguiam o cesto, e seu coração batia acelerado com a incerteza do que poderia acontecer. Seu coração doía, mas ela se agarrava à esperança. Ela sabia que precisava ser forte, tanto por seu irmão quanto por sua mãe. O destino, ao que parecia, tinha um plano. O cesto flutuava suavemente, guiado pelas correntes do rio, como se uma mão invisível o estivesse conduzindo. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar e avistou o cesto entre os juncos. A cena era serena, mas carregada de significado. A curiosidade a dominou e ela enviou sua criada para buscá-lo. O que poderia estar dentro daquele cesto misterioso? Quando o cesto foi aberto, lá estava um bebê chorando. O som do choro tocou o coração da princesa, despertando nela um sentimento inesperado. A filha do faraó soube imediatamente que se tratava de uma criança hebreia. Ela reconheceu os traços distintos e entendeu a gravidade da situação. Mesmo assim, sentiu compaixão por ele. O amor e a inocência do bebê tocaram seu coração, e ela decidiu protegê-lo. Miriam, vendo tudo, aproximou-se da filha do faraó e corajosamente perguntou se ela gostaria que procurasse uma mulher hebreia para amamentar a criança. Sua coragem e presença de espírito foram notáveis. A filha do faraó concordou. Ela viu a sabedoria na sugestão de Miriam e aceitou a oferta. Miriam rapidamente buscou sua mãe, Joquebede. A corrida de volta foi cheia de esperança e alívio. O bebê foi colocado nos braços de sua própria mãe. Joquebede mal podia acreditar na reviravolta milagrosa dos acontecimentos. Ele estava a salvo, por enquanto. A providência divina havia intervindo, e a esperança renascia no coração de Joquebede. Moisés cresceu no luxo do palácio do faraó, mas nunca esqueceu sua verdadeira herança. Nunca esqueceu seu povo. Desde jovem,
Ele sentia um chamado profundo em seu coração, uma conexão inquebrável com os hebreus, seu povo de sangue. Ele observava a opressão e a dor que eles sofriam diariamente, e isso o perturbava profundamente. Um dia, ele testemunhou um capataz egípcio espancando um escravo hebreu. A brutalidade da cena foi demais para ele suportar. A indignação o consumiu e, agindo impulsivamente, matou o capataz. Esse ato de violência foi um ponto de ruptura para Moisés, um momento que mudaria o curso de sua vida para sempre. Esse ato forçou Moisés a fugir do Egito. Ele sabia que não poderia ficar, pois o faraó buscaria vingança. Ele viajou para o leste, estabelecendo-se finalmente em Midian. Lá, ele encontrou um novo começo. Longe das intrigas e perigos do palácio egípcio. Casou-se com Zípora, filha de um pastor chamado Jetro. A vida em Midian era simples, mas cheia de significado. Moisés, o príncipe do Egito, tornou-se ele mesmo um pastor. Ele aprendeu a cuidar dos rebanhos, a entender os ritmos da natureza e a encontrar paz na simplicidade. Ele vivia uma vida simples, cuidando de rebanhos no deserto. Cada dia era uma lição de humildade e paciência. Em um dia comum, enquanto pastoreava seu rebanho perto do Monte Horebe, Moisés vivenciou algo extraordinário. O que parecia ser um dia como qualquer outro, se transformou em um momento de revelação divina. Ele viu uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Intrigado, Moisés se aproximou. A visão era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Uma voz o chamou de dentro do fogo. Era Deus falando. A voz era poderosa e cheia de autoridade, mas também carregava uma promessa de esperança. Deus revelou seu plano a Moisés. Ele o usaria para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés sentiu o peso dessa responsabilidade, mas também a honra de ser escolhido. Moisés, cheio de dúvidas, inicialmente resistiu. Ele se perguntava por que Deus o escolheria, um homem que havia fugido de seu passado. Questionou suas próprias habilidades, sentindo-se inadequado para uma tarefa tão grandiosa. Ele temia falhar e não estar à altura do chamado divino. Deus tranquilizou Moisés, prometendo estar com ele a cada passo do caminho. A presença divina era um conforto e uma garantia de que ele não estaria sozinho. Este foi um ponto de virada na vida de Moisés. Ele percebeu que sua jornada até aquele momento o havia preparado para este chamado. Ele aceitou seu chamado divino e estava pronto para enfrentar o faraó. Com uma nova determinação, ele se preparou para a missão que mudaria a história de seu povo. Ele exigiria a liberdade de seu povo. Moisés estava agora pronto para se tornar o líder que os israelitas precisavam, guiado pela mão de Deus. Armado com o poder de Deus e a eloquência de seu irmão, Arão, Moisés retornou ao Egito. Ele sabia que a missão que tinha pela frente não seria fácil, mas estava determinado a cumprir a vontade divina. Moisés e Arão caminharam pelo deserto, com o calor escaldante e a areia sob seus pés, até chegarem ao coração do Egito. A paisagem ao redor deles mudou, de vastas dunas para a grandiosidade das construções egípcias. Eles se apresentaram diante do faraó, um homem poderoso que governava com mão de ferro. O trono do faraó era imponente, refletindo sua autoridade e poder. Moisés e Arão entregaram uma mensagem simples, porém poderosa: deixe meu povo ir. O faraó, no entanto, zombou deles, rindo com desdém. Ele recusou-se a ser influenciado por suas palavras, mesmo que falassem com a autoridade de Deus. O faraó estava convencido de sua própria invencibilidade. Moisés e Arão, no entanto, não se deixaram abater. Eles sabiam que estavam ali para cumprir um propósito maior e que Deus estava ao seu lado. Deus então desencadeou uma série de pragas sobre o Egito. Cada praga era um golpe direto ao orgulho e à teimosia do faraó. Estas pragas
tinham a intenção de demonstrar seu poder e quebrar a teimosia do faraó. O sofrimento dos egípcios aumentava a cada nova praga. O Nilo transformou-se em sangue, enxames de gafanhotos escureceram os céus, chagas surgiram nos egípcios e a escuridão cobriu a terra. A cada praga, o desespero dos egípcios aumentava. O Nilo, fonte de vida e prosperidade para o Egito, transformou-se em sangue, deixando os egípcios em choque e desespero. Enxames de gafanhotos escureceram os céus, devorando tudo em seu caminho. Chagas dolorosas surgiram nos corpos dos egípcios, causando grande sofrimento. E, finalmente, a escuridão cobriu a terra, mergulhando o Egito em um terror palpável. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. A cada praga, o sofrimento dos egípcios aumentava, mas o faraó, no entanto, se agarrava ao seu orgulho. Ele não libertaria os israelitas. O sofrimento dos egípcios era evidente, mas o faraó permanecia inflexível, recusando-se a ceder. O faraó, com uma expressão teimosa e punhos cerrados, recusava-se a libertar os israelitas, mesmo diante de tanto sofrimento. Ele não libertaria os israelitas, não importava o quanto Moisés e Arão implorassem. Finalmente, a 10ª e mais devastadora praga chegou. O anjo da morte passou pela terra, matando o filho primogênito de cada família egípcia. O anjo da morte passou pela terra, trazendo uma sombra de morte e desespero. Matando o filho primogênito de cada família egípcia, o luto e a dor tomaram conta do Egito. Consumido pela dor, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem. O êxodo havia começado. Os israelitas, finalmente livres, começaram sua jornada para a terra prometida, marcando o início do êxodo.